Pai, Senhor, fazer uma oração. Irmã Cristina, ora a Deus apresentando o estudo nessa noite. Pai, Senhor, Deus, obrigado. Nós estamos aqui, Senhor. Tudo para a glória do teu santo nome, Jesus. Meu Deus, eu apresento a minha vida, a vida da tua igreja. Eu apresento os teus filhos que estão aqui nesse estudo nessa noite. O Senhor me usa como canal de bênção. Pai, a glória seja sempre sua, Pai. Que eu te peço, me dá autoridade, sabedoria, meu Deus, ousadia para falar do teu nome, meu Deus. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Deus, abrir o coração do teu povo para entendimento. Meu Deus, aqueles que vão estar aqui no terraço e aqueles que vão assistir depois, Senhor. Meu Deus, toma cada um em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, os irmãos abrem a Bíblia. Nós paramos aonde? Agora vai ser a terceira carta da igreja de Pérgamo. Pérgamo, né? Então vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 até o 17. Amém? Estou muito feliz porque nós estamos aqui já no terceiro dia. Eu glorifico a Deus porque, irmãos, vocês lembram qual foi o primeiro ensinamento que teve aqui no terraço? O primeiro estudo bíblico que teve aqui? Quero ver se alguém lembra. Deixa eu botar aqui meu tempo. A senhora tá. Eu estou no verso, então eu esqueci. Eu também. Foi Mateus capítulo número 4. Primeiro estudo que teve aqui. Isso mesmo. E hoje nós estamos fechando, né, o estudo aqui no terraço. Mateus 4 foi falado hoje aqui, né? A irmã Nani, no primeiro, ela cantou, que mandou lavar a rede, também foi sem microfone, e hoje ela cantou de novo. Nós estamos aqui, irmão, glorificando a Deus, saindo na direção, saindo não, que eu já sempre falei, vai continuar aqui, nós vamos ter nossos eventos aqui ainda, com fraternização. Aqui foi jogado óleo nesse terraço aqui no chão aqui, isso aqui não é mais um terraço, está consagrado. Se a irmã Cristina manda depois fazer um churrasco, fazer uma cervejada, vai ter com Deus. Tá? Né? Tá repreendido, não estou falando assim, né? Aqui é do céu, está consagrado, é coisa séria, tá? Então, não estou falando que a senhora desviar não, tá entendendo? Então, como a senhora é dono da casa, está consagrado, amém? Glória a Deus. Vamos para frente, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12. Vamos ler todo mundo junto? Pra gente. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17, né? Todo mundo junto. 1, 2, 3. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos tempos de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fossem destruídos. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Arrepende, pois quando não, breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você pode dar glória a Deus? Amém. Então pode se assentar em nome de Jesus, porque é um estudo prolongado.
prolongado, a gente faz um resumo, né? Para dar até 9 horas. Toda atenção é pouca, tá? Toda atenção é pouca, tendo em vista que nós temos o ensaio das crianças lá embaixo, mas grava aqui. Irmãos, hoje nós estamos continuando, como foi falado nos outros dias, que aqui se repete a mesma palavra das outras cartas, né? Primeiro, eu conheço as tuas obras. Essa frase do Senhor, ela repete por todas as cartas. E a outra é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já expliquei para os irmãos o que significa esse quem tem ouvido, né? Ouça, ouve, ó casa de Israel, né? Não é você abrir, ouvir e escutar, não. É você escutar, praticar aquilo que você ouviu e guardar no coração. Isso aí que é ouvir, né? Muito bem. Igual diz Hebreus diz bem assim, ó: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Então quer dizer que você tem que ouvir, mas tem que abrir o coração para fazer efeito. Tem muita gente que ouve, né? Tem muito crente, inclusive, que ouve a palavra, entra aqui, sai aqui, né? Então a palavra diz assim: você tem que ouvir e tem que guardar no coração, abrir o coração para a palavra surgir efeito, né? Louvado seja Deus. Começa no versículo número 12, dizendo: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes ou de 2 fios. Quem é esse que tem a espada de 2 gumes, irmão? Segundo o estudo que nós estudamos aqui. Quem? Cristo. Jesus, né? Apocalipse no capítulo de número 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Nós aprendemos como... Ô irmão, eu nunca vi Jesus. Mas aqui no Apocalipse ele se apresenta como que ele é. Você vai conhecer no Apocalipse capítulo 1:16, diz assim, ó: e ele tinha uma destra, na sua destra, 7 estrelas, que significa 7 igrejas, né? E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então ele já se apresenta aqui, né, dizendo assim: eu sou aquele que envia a mensagem, Jesus Cristo. Irmão, Jesus é o dono da igreja. Jesus pagou um preço lá na cruz do Calvário. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Efésios diz que nós fomos comprados por um bom preço, aleluia. Fomos comprados por um bom preço, o sangue de Jesus. Então, quem compra é o que? É o dono. Então, o dono dessa igreja nessa noite é Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, ele está trazendo a igreja para a igreja de Pérgamo, para os irmãos entrarem na geografia dessa igreja. Irmão, todas as 7 igrejas que nós vamos aprender aqui nesse estudo, todas as igrejas foram fundadas dentro da tribulação. Alguém fala assim: mas por que então Jesus não colocou, juntou o povo em um lugarzinho lá bom, limpou primeiro para colocar a igreja? Porque a igreja, a função da igreja é fazer a diferença aonde as trevas predominam. Louvado seja o nome do Senhor. Você já reparou? Ser crente aqui na igreja é muito fácil. Você dá glória a Deus, você dá aleluia, a paz do Senhor para um, a paz do Senhor para outro. Mas Jesus falou assim: eu quero que você seja igreja tendo o seu trabalho, eu quero que você seja igreja na rua, eu quero que você seja igreja lá onde só tem trevas. Ô pastor Rogério, meu serviço é atribulado porque lá só tem ímpio. Aí o Senhor fala: eu te coloquei lá para você fazer a diferença e os ímpios se converterem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja aqui é uma das piores igrejas que nós vamos encontrar em questão geográfica, que o próprio Jesus reconheceu, irmão, que lá tinha o trono de Satanás. Você já imaginou isso? Onde que o diabo fincou o trono dele? Ô irmão, então o diabo saiu lá do inferno e morou em Pérgamo? Não é isso que a
dizer. Jesus disse assim, porque Pérgamo era um lugar, era uma das cidades mais importantes que tinha na Ásia Menor. Hoje a Ásia Menor, essa localidade que nós estamos falando, fica lá na Turquia, né? Se você for lá, está lá na Turquia, lá na época, né, a Ásia Menor se localizava ali. Então todas as igrejas foram colocadas naquele lugar. Esse lugar, por que era o trono de Satanás? Primeiro, porque lá, além de ter vários deuses, eles fizeram um local de adoração. Essa cidade ficava em cima de uma montanha muito alta. Se você for lá, ainda tem as ruínas. Está lá as ruínas lá. Então, em cima da montanha, ali eles tinham vários deuses, né? Como eu ensinei na escola dominical, no estudo passado, que o imperador era chamado Deus, né? Eles tinham o templo dele lá, que eles deu uma louca nele, queria ser Deus. Então todo mundo tinha que adorar. Você podia adorar a outro Deus, não era proibido você adorar outro Deus, mas tinha que se curvar pelo menos uma vez por ano diante do busto de César, né? Esse César da história aí, para quem vai estudar, para quem vai aprender, esse César não era o nome do imperador. Esse César era como se fosse um título, né? Tinha Tibério, tinha Nero, e vários. Então, era sempre César. Eles Ave César, Cairo Sírio, César é o Senhor. Então, tinha que adorar. Se você não adorasse César, você ia para a arena, você ia preso, você não comprava, você não tinha cidadania romana, porque naquela época o Império Romano que predominava, né? Então, tinha que adorar, de qualquer forma. Você tinha que se curvar diante daquele busto. Além dessa idolatria toda, que todos eram obrigados a idolatrar, né? Mas a igreja de Pérgamo, ela permanecia fiel ao Senhor. Ela não se curvava, mas estava ali naquele lugar, né? Aí, nesse lugar, tinha um templo ao deus Esculápio, o deus da medicina, né? Um deus grego. Tanto que você vai olhar até hoje o símbolo da medicina, você vai ver que é um bastão, né, com aquela serpente, né? Eles chamavam muito de Deus serpente. E o diabo era tão sujo naquela época que tinha um templo para esse Deus lá em cima, que todo mundo que ficasse doente tinha que ir até esse templo para receber a cura. E querendo paz nos irmãos o diabo fazia cura naquele lugar, como faz até hoje. Você vai no centro espírita lá, o diabo faz cura. O diabo cura. Mas sabe o que o diabo faz? O diabo tira uma dor de cabeça, lá na frente coloca um câncer, né? E assim ele vai enganando. Por quê? Quem é que colocou o mal? Foi o diabo. Então ele pode também esconder aquele mal por um tempo e depois trazer pior. Não é desse jeito? Então as pessoas iam para aquele templo lá, era um templo cheio de serpente, cheio de cobra rastejando. E o pacto era esse. Ficar deitado nu no chão daquele templo, as cobras passando por cima, né? E os que as cobras não mordiam, não picavam, não matavam, era como se fosse uma condenação. Estavam curados, saíam dali. E esse Deus era muito adorado, que até hoje, quando na medicina, os médicos fazem esse pacto aí, ao Deus Esculápio lá, é o patrono deles, né? Não dirige. Tanto que você vai ver um médico, muito difícil você ver um médico dando glória para Deus. Porque ele já vem idolatrando aquelas porcarias de lá. Tá entendendo como é que a idolatria, né? Então, você fala para o médico aí, eu recebi a cura lá na igreja. Ele fala assim, é doido? Que cura o quê? É coisa da sua cabeça. Não querem dar o braço a torcer, né? Só quando está muito difícil que eles falam assim, vai para casa morrer, vai para a igreja dos crentes. Quem sabe lá tem alguma coisa. Eu já vi muitos casos de testemunho assim, do médico condenar, mandar para a igreja do crente, e os crentes, né, orar e Deus operar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, né? Então esse lugar, templo para tudo quanto é lado, irmão. Tinha idolatria, misericórdia. Hoje as pessoas falam que Portugal é um lugar muito difícil de fazer a obra, que é um lugar idólatra, né? Imagina nesse lugar. Então, a idolatria era tão grande naquele lugar, que o próprio Jesus falou, olha, aqui tem o trono de Satanás. Você já imaginou? Porque o diabo era adorado. Tudo que envolvia adoração, irmão, tudo que envolvia
envolve adoração e idolatria, Deus abomina e não está no meio. Posso abrir um parênteses aqui nessa noite? A idolatria não é você ficar adorando só imagem de escultura, não. Os católicos são idólatras porque eles adoram Sansão não sei o que, São não sei o que. Mas muitas das vezes hoje dentro da igreja, nós somos idólatras sem perceber. Já percebeu isso? Somos idólatras. Aí eu só ouço o hino de fulano de tal. Estamos deixando de adorar a Deus para adorar cantor, adorar pregador, né? Aí fala assim, vem fulano pregar, vem fulano lá de fora pregar. Você não sabe como é que está a vida do cidadão. Muitas das vezes o camarada traz até a amante junto, vem trazer a esposa, né? Porque fala bonito, porque tem uma oratória bonita. Nossa, eu vou lá, eu cansei de ouvir, eu vou lá ver, não vou botar nome, eu vou lá ver fulano pregar. O que você vai fazer? Não, eu vim ver ciclano, né? Mas nós sabemos que na casa de Deus nós temos que vir para ver o Senhor. Aleluia. Não importa quem Deus vai usar, a adoração sempre vai ser dele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Ah, irmão, e mais o que? Muitas das vezes, irmão, nós deixamos, aqui semana passada nós trouxemos uma palavra forte aqui, que ela até falou bem assim, estreito. Eu vi que eu botei o exemplo da Sofia, até choquei, né? Nós idolatramos mais a família do que a Deus, adoramos mais a família, adoramos o trabalho. Nós lemos aqui semana passada que quem ama o filho mais do que a Jesus não é digno dele. Quem ama a família, não foi isso que foi lido aqui? Pois é. Então, muitas das vezes adoramos outras coisas, né, no lugar do Senhor. E Deus abomina a idolatria. É um pecado rejeitado por Deus, né? Glória a Deus. Vamos para frente então. Versículo 13. Eu conheço. Por que está dizendo aqui no versículo 12 que o Senhor Jesus tem uma espada de 2 gumes? Porque a justiça dele, o julgamento dele não vai vir de um lado só, vai vir dos dois. Ninguém vai passar impune, irmão, no julgamento do Senhor. O Senhor vai usar a palavra, aquilo que foi pregado. Vai cortar para lá e vai cortar para cá. É por isso que eu costumo dizer que o pregador é o primeiro que tem que receber a palavra, né? A preocupação é essa. Por isso que nós temos que viver o que nós pregamos. Porque quando você está pregando, você não está pregando só para uma plateia, você está pregando para você também. E se você não viver o que você está pregando, em vez de Jesus chamar você de filho, chamar você de servo, né? Sabe o que Jesus vai te chamar? De hipócrita. Você está pregando por quê, seu hipócrita? Você não vive o que você está pregando. Prega que ama, mas odeia. Prega para não roubar, mas rouba. Prega que não deve adulterar, mas adultera. E Jesus, ele não tem, irmão, não compactua com esse negócio. Tem um espírito do engano aí no meio das igrejas aí, dessas seitas nicolaítas que nós vamos aprender hoje aqui, né? Que estão desse jeito, mudando a mente das pessoas, porque tem fama. Não, fulano arrasta a multidão. Quem tem que arrastar a multidão é Jesus, não é pregador não. O pregador tem que ficar no canto dele. Eu sou apaixonado por Jesus por causa disso, porque Jesus não dava a mínima para a multidão. Jesus, ele não dava. Eu encontro por várias vezes no texto, Jesus sabe fazendo o quê? Se escondendo da multidão. A multidão, eu não sei agora onde está no texto aqui, mas a multidão ficava bem assim, ó. Cadê ele? Cadê Jesus? Aonde? Vocês viram Jesus? Aonde Jesus está? Aí quando alguém falava assim, ó, eu vi ele, está lá no monte. Corria todo mundo para o monte. Está ali na casa de fulano. Corria todo mundo, né, atrás. E Jesus procurava ter o seu momento particular. E todo tempo, Jesus, quando alguém curava, Jesus curava alguém, Jesus falava assim, ó, vá e não conte para ninguém. Sigilo total. Podia, o texto de Mateus capítulo 6 sobre a oração, Jesus falou para tocar trombeta. Jesus falou assim, ó, ora em secreto. Irmão, Jesus gosta de anonimato. É no anonimato que Jesus te surpreende e ele te honra. Porque quando você, lá no quartel, eu aprendi uma coisa interessante, que sabe quem era o soldado que tinha mais sucesso lá no batalhão? Eram os moita.
Ele chamava de moita. Por que o moita? Porque o moita não era nem ruim e nem bom. Ele sumia no meio do pelotão. Quem queria se apresentar sempre arrumava problema. Sempre arrumava. Os que se levantavam sempre quando o cabo ia dar serviço, você só pegava coisa difícil para fazer. Você, é os que se destacavam. Os moita passavam o ano todinho ileso e chegavam no final com o objetivo cumprido, né? E os de trás que não prestavam para nada já nem recebiam o mérito. Mas os moita passavam. Então esse é o segredo de Jesus. Quer ser uma tocha na mão do Senhor? Quer ser usado por Deus? Quer ter experiência com Deus? Esteja sempre na moita. Esteja sempre fora da vista dos homens. Quando você é muito visto, você é muito perseguido. Você está entendendo? Até tem base bíblica? Eu tenho base bíblica para você na vida de Jesus. Quem perseguiu Jesus até os 33 anos? Vocês viram alguma perseguição? Tentaram matar Jesus? Mas quando Jesus se batizou e se mostrou para a humanidade, começou a perseguição. É por isso que tem muita gente que não quer fazer a obra de Deus, com medo da perseguição, né? Você se destacou, irmão, tenha certeza de uma coisa: quem não quer ser perseguido, quem não quer passar pela prova, fica na moita. Fica na moita. Porque no dia que você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida é se levantar os perseguidores, é se levantar alguém. Foi lido hoje aqui na palavra aqui, foi quem que leu? A Ângela, né? Exultado que vai ter perseguidores. Do jeito que perseguiram os profetas, vão perseguir vocês, né? Foi lido aqui hoje. Então, é isso. Não quer fazer? Ah, irmão, não quero prova. Pega a primeira caverna e entra e se esconde lá. Porque na hora que você levantar a mão e falar assim, eu quero, pode ter certeza que vai se levantar os perseguidores. Mas se você levantar a mão e fazer o que Deus manda e trabalhar pelo reino, o texto recomenda, fala assim, que vai ter galardão para você, vai ter recompensa e Deus vai te abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que tinha na cidade. Versículo de número 13. Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Uai, por que Jesus falou aqui, não negaste a minha fé? Não podia falar assim, não, vive pela sua fé? Nós não vivemos mais para nós, irmão, nós vivemos por Jesus, aleluia. Nós vivemos debaixo da prova. O que é fé? Fé é nós acreditarmos naquilo que Ele nos prometeu. Olha, você não negou o meu nome e ainda não negou a minha fé. Você acredita naquilo que eu te prometi. Louvado seja Deus, né? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Aqui nós vemos a única carta que mostra o pastor da igreja. Aqui, né, o bispo da igreja, Antipas, o Tertuliano. Se alguém quiser pesquisar na internet, quando fala pais da igreja, foram os primeiros pastores da igreja primitiva, depois dos apóstolos. Então colocaram esse nome de pais da igreja. O Tertuliano, ele diz que esse Antipas aqui, pegaram ele porque ele não negou a fé, não idolatrou César, não idolatrou aquele monte de demônio que tinha em Pérgamo, né? Fizeram um boi de bronze ou de latão, fizeram com um buraco no meio, esquentaram aquele bicho no fogo até ele ficar vermelho, e disseram para esse Antipas aí, você vai negar a Jesus ou não? Se você não negar, nós vamos te matar. E peguei esse homem, não negou a fé, irmão. Abriram aquele boi, depois tiraram do fogo vermelho, escaldante, jogaram o corpo, aquele homem vivo, dentro daquele boi, e ali a carne dele foi assada, foi queimando, né? Mas ele, contudo, continua intacto, glorificando o nome do Senhor.
Sabe que eu estava pensando quando eu estava preparando esse estudo aqui, não tem nada escrito aqui não, está na minha cabeça. Isso aqui eu só consigo dar agora. Se você mandar dar esse estudo amanhã, eu não vou conseguir. Tá aqui, só está aqui, que é para os irmãos que vierem, quem vai estar gravado. Você sabia que hoje é mais fácil você morrer no martírio por Jesus do que você morrer todo dia? Os irmãos sabiam disso? Porque você morre uma vez no martírio, não nega a fé e vai para as mansões celestiais, vai para o julgamento do Senhor. Agora, o difícil é nós morrermos para o mundo todo dia, nessa geração que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz que todo dia Satanás ele procura uma ocasião para nós negarmos o Senhor. Não tem um boi escaldante, não tem uma fornalha, mas todos os dias Satanás vem com uma proposta para o seu lado. Vai negar ou não vai negar? Muitas vezes vem de uma forma tão simples, né? Mas eu acho que é muito mais difícil você se martirizar, se sacrificar, morrer para o mundo todos os dias do que de uma vez só, né? Hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, irmão, está muito pior do que Pérgamo, está muito pior do que no tempo da igreja, porque hoje tem a evolução. Você coloca um filho seu na escola, a última coisa que um filho seu vai ouvir falar é de Deus numa escola. Você abre o jornal, você vai ver aí, ó, pais pegando seus filhos, estrupando seus filhos. Nessa época de Pérgamo aí, não existiam essas coisas, né? Hoje nós estamos vivendo a geração pior. Que na época de Pérgamo, a sensualidade era uma sensualidade disfarçada. Hoje nós estamos vivendo aí, os homens de Deus estão sofrendo para não negar o nome do Senhor, porque muitas das vezes tem que andar pela rua. O sangue de Jesus tem poder. Cobre meus olhos, Senhor, com teu sangue, porque a sensualidade está deslavada. As mulheres, hoje nós estávamos ali na porta da igreja pintando ali, as mães, eu reparei aquilo, as mães iam buscar as crianças na porta da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, uma dona de casa, uma mulher casada, porque acredito que a maioria é casada, com os palminhos de short desse tamanho assim, ó. O sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu falo que hoje está pior do que Pérgamo. Então imagina, irmão, se lá em Pérgamo era o trono de Satanás, só por causa da adoração a Deus, o que o Senhor não está falando do planeta Terra nesse exato momento? Imagina a ira que não está no coração de Deus. É tão triste que até as crianças no shopping assim. É o aprendizado, é o que está acontecendo. E a igreja, infelizmente, a igreja sabe o que está fazendo? A igreja está cruzando o braço para essas coisas, né? Está cruzando os braços. Mas essa igreja aqui, ela fez a diferença, né? Glória a Deus. Vamos para frente. Versículo 14. O Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus falando aqui, ó. Mas poucas coisas tenho contra ti. Você está pensando que Deus ele está preocupado só com adultério, com assassinato? Jesus está preocupado com as poucas coisas que nós temos cometido. Muitas das vezes é uma ira no coração do nosso irmão. Muitas das vezes é o acomodismo, né? O Senhor está falando nessa noite para a igreja, para a nossa igreja, a Assembleia de Deus da última geração. Eu tenho contra vocês poucas coisas, mas eu tenho. É preciso melhorar, né? Eu glorifico a Deus porque nós estamos em família, nós estamos na união, com amor, mas Deus falando assim, eu quero mais, para vocês chegarem a uma estatura de igreja perfeita. O Senhor falando para essa igreja, olha, vocês não negaram o meu nome, vocês acreditam em mim, vocês não estão se misturando, estão negando essa geração, mas eu ainda tenho no meio de vocês algumas coisas que tem que ser corrigido. Aí ele começa falando aqui, ó, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se
prostituísse. Doutrina de Balaão. Tinha lá os que seguiam a doutrina de Balaão. Nós temos isso hoje na igreja do século 21. E como temos, chegou uma geração tão terrível agora, que aquilo ali me noja. Essas lives agora de Facebook, já viram as lives do Facebook? Quem tem Facebook aqui? Irmão, o camarada dá o número da poupança, o camarada dá o número da conta corrente, deposita aí que eu vou te revelar, ajuda no meu ministério. E aquele endemoniado, aquele atribulado, tá ali, aí você vai olhar lá em cima, tem 3.000 pessoas que estão assistindo aquilo ali. É o que? São seguidores. O Balaão, todo mundo conhece a história de Balaão? Aqui, acho que, quem conhece? Só tem 3, mais ou menos, né? O rei Balaque, o rei dos Moabitas, ninguém conseguia vencer o povo de Israel. Por onde o povo de Israel passava na cidade, Deus ele conquistava a cidade e era vitorioso. O povo de Israel ia passar pela cidade de Moabe. Esse Balaque falou assim: eu vou perder meu trono, eu vou perder minha postura, eles vão conquistar aqui também. Aí ele descobriu que tinha um profeta chamado Balaão, que ele tinha esse dom de abençoar as pessoas, ele tinha autoridade de abençoar. Ele falava, acontecia. Ele chamou esse Balaão e disse assim: eu vou te dar muito presente se você amaldiçoar o povo de Israel. Se você amaldiçoar, ele não está amaldiçoado. Balaão tentou por diversas vezes amaldiçoar o povo. Quando ele ia amaldiçoar o povo, saía da boca dele bênção e abençoava, né? Aí o Balaque perguntou assim: por que você não consegue amaldiçoar o povo de Israel? Ele falou: porque tem um segredo. Eu até tentei amaldiçoar, mas como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Eita glória! Você é abençoado de Deus, irmão. O diabo não tem poder contra a sua vida, não. Só vai tocar na sua vida se Deus permitir. E se Deus permitir o diabo tocar na sua vida, é para uma experiência, para o nome do Senhor ser glorificado. E no final ele vai te honrar também. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, esse Balaão aqui era comprado. Ele era comprado por dinheiro. Vocês conhecem algum pregador comprado na atualidade? Conhece? Algum pregador comprado? Eu conheço um monte. Vem pregar na minha igreja que eu te dou tanto. É os pregadores que estão recebendo aí. Entrega a revelação. Vai nas casas orar para receber dinheiro, né? Tem um grupo desses aí. Ô irmão, vem fazer uma visita na minha casa. Separa uma oferta. A oferta de amor, né? Esses aqui são o que Jesus falou. São seguidores de Balaão, né? Balaão, irmão, ele não conseguiu de jeito nenhum que o povo amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele chegou para Balaque e falou assim: Balaque, eu vou te dar a receita. Eu vou te contar o segredo do povo de Israel. Eles são abençoados porque eles obedecem os mandamentos da palavra e obedecem a Deus. Você faz o seguinte: não precisa, eu não vou mais profetizar nada contra ele porque não está acontecendo. Estou pegando vento aí porque eu profetizo não acontece. Mas faz o seguinte: quando ele estiver chegando aqui nas redondezas do seu território aqui, vai numa cidade antes, pega umas prostitutas, pega umas donzelas, coloca na beirada do caminho, que eles não vão aguentar. Eles são fracos, eles têm uma fraqueza. O diabo sabe a sua fraqueza, irmão. Fica ligado nisso, que o diabo sabe onde está a sua fraqueza, sabe onde está. Pastor, e você tem fraqueza? Eu tenho um monte. É por isso que todo dia eu estou: Jesus, me cobre, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Aqui eu estou pregando, irmão, não tem super-herói, não tem um anjo, se bem que a Bíblia fala que é um anjo, mas eu preciso de oração da igreja para Deus me sustentar de pé. Todos nós aqui temos fraqueza, aleluia. Foi o que o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou assim:
Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor falou assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Paulo. Então, se Paulo era fraco, eu vou dizer que eu sou forte. Eu só posso dizer que sou forte com fraco. Porque a Bíblia fala, tá fraco? O meu pouquinho de força vai te fortalecer e você vai ficar forte junto comigo. Mas nós sempre estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Né? Então o Balaão falou assim, ó, eles já caíram. Lembra do deserto? Fizeram um bezerro de ouro lá, se prostituíram. O Senhor já falou que eles não podem se prostituir, não podem ter caso com mulheres estranhas, eles não podem se prostituir. Então você bota tropeço, lança tropeço, quando eles passar, eles vão pecar contra Deus e automaticamente eles mesmos vão ser amaldiçoados. É o que eu... Irmão, vieram o povo de Israel louvando, adorando, jubilando pelo caminho e contando só vitória. O perigo não é quando você está na prova, o perigo é quando você recebe a vitória, que você cria aquela soberba, assim, o diabo não pode contra mim, né? Aí eles todos jubilosos vindo, cantando vitória, né? Todo mundo de cabeça erguida, todo mundo soberbo. Quando chegaram na cidade, aquelas moças da beira do caminho começaram a dar tchauzinho, né? Parece que eu estou vendo lá assim, piscando, e começaram então os varões, começou a caíram em pecado. Eu não sei quantos mil homens que morreram por causa da prostituição, pereceram, tinha tudo para ter uma vida de vitória, mas por causa de um tropeçozinho perdeu a sua vitória. Irmão, o que eu aprendo com isso nessa noite? Trago para os irmãos. Quando tudo estiver indo bem na sua vida, vigia. Vigia, porque o adversário está tramando contra a sua vida. Nós estamos na bênção, está fluindo, a igreja está lá, a igreja está, nós estamos reformando, nós vamos para lá, vai ter um culto abençoado. Mas sabe o que eu poderia dizer agora? Entrar na soberba e dizer, Deus está na frente. Aí o Espírito Santo fala dentro de mim assim, agora você vigia, que você está indo como ovelha para o matador, vão querer te matar, estão se levantando os perseguidores, agora vigia, meu filho. É nessa prudência que eu tenho que ficar. Grava isso. Quando você estiver na prova, todo mundo quando está na prova fica vigilante, aguardando a vitória do Senhor, está na oração, está no jejum, está na busca, está buscando. Mas quando você recebe a vitória, você fraqueja. É onde que o diabo age. Quando você se acha vitorioso, esse povo de Israel, eles perderam, foram arruinados por causa de quê? Por causa de um tropeço. A palavra de Deus diz de Provérbios que o avisado vê o mal e foge, se esquiva. O tolo passa por cima e sofre a pena. Então, temos Deus na nossa vida, somos mais que vitoriosos, como diz a palavra do Senhor. Alguém, não sei se foi hoje que alguém falou que a aflição do justo é muita, mas Deus nos livra. Deus só vai te livrar, irmão, se você andar na obediência, aí você vai ter uma vida de vitória. Porque se você andar para lá e para cá em zigue-zague, fica difícil você ter uma vida de vitória. Por isso, é melhor andar num caminho de retidão, né? Então esse Balaque aqui fez isso. Hoje, esses homens estão em cima dos altares, pregando tropeço. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não. Deus, ele só quer o seu coração. Me dá uma oferta. Bota uma oferta de R$1.000 aqui no altar, que os seus inimigos serão envergonhados. Olha o Balaão ressuscitando na boca desse profeta aqui, né? Faz o voto do livramento que os seus inimigos, o Senhor vai passar espada. É o espírito do Balaão, que estava lá no Balaão, que está na boca de Jesus falando aqui, eu não tenho nada com esses homens não, ó. Ele falou assim, ó, eu nem gosto. Versículo 15 agora, mais para frente, para a gente ganhar tempo. Meu Deus, 9 horas já, ó. Nem comecei a falar, vai dar 9 horas. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio, irmão. Esses nicolaítas eram uma seita muito perigosa, porque quem estava aqui no estudo sobre Éfeso, quem estava aqui? Né? Nós aprendemos lá que a igreja de Éfeso rejeitava os nicolaítas, falou assim, vocês odeiam, vocês se aborrecem dos nicolaítas, e eu também me aborreço. E
mais uma vez o Senhor falando aqui, ó. E tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Sabe o que é esse Nicolau? Nicolau era o diácono da igreja primitiva lá. Esse Nicolau pregava que quanto mais você peca, mais a glória de Deus resplandece sobre a sua vida. Corpo doente, a pregação dele, corpo doente, espírito são. A teoria deles, né? Nada é proibido. É as igrejas de hoje. É o que está pregando. Não, irmão, aqui na nossa igreja nada é proibido. Fica à vontade aí. Pode pecar à vontade, porque Deus quer o seu coração. Jesus, ele veio para te purificar de todo pecado. Então, ó, você pode pecar à vontade, que Jesus, ele tem poder para perdoar. Aí tem essa carnificina que está acontecendo no meio das igrejas. Então esse Nicolau, a teoria deles era: faço o que der na minha cabeça. Como está difícil, irmão. Eu converso com muitos pastores, agora está conversando com um ali na porta da igreja. As ovelhas de hoje, ontem eu estava vendo até ria, eu e a Andressa estava assistindo um videozinho no Facebook de uma ovelha dando cabeçada no pastor. Alguém já viu esse videozinho já? Sempre tem uma ovelha igual do rebanho, né? A ovelha dando cabeçada. Aí eu falei para a Andressa, aí ó, uma ovelha só causando tumulto todo no rebanho. Hoje nós estamos vivendo uma geração que as ovelhas querem mandar no pastor. O pastor chama atenção, ó, fulano, você não pode fazer isso. Sabe o que ele faz? Tudo bem. Desaparece da igreja. Irmão, eu sou de uma época, Cristina eu acho que a irmã Paula Quem é os crentes mais velhos, mais de 15 anos aqui? Quem é? É só a Cristina, né? Irmã Paula. Eu sou de uma época que se você sair da sua igreja para remembrar em outra igreja, se você não levar a sua carta, você não era recebido em comunhão. Irmão, eu oro, eu jejuo, eu sou missionário, eu sou pastor. Você é pastor? Então faz o seguinte, cadê a sua carta de mudança? Tá aí com você? Tá aqui minha carta. O pastor pegava a carta, olhava a carta direitinho. Você acha que ele acreditava na carta? Ligava para o pastor. Fulano está saindo daí por quê? Está com algum problema? O que está acontecendo com fulano? E você vinha. Você podia até vir sem carta. Mas sabe o que acontecia automaticamente? 6 meses de banco. Sem cantar, sem nada. Lá para ser observado para depois. Não era assim, irmã Vera? Era assim, eu estou mentindo, irmã? Era desse jeito. Se você não tivesse o cartão do dízimo certinho, irmão, você não pregava em lugar nenhum. Não pregava. Porque era rigoroso. O rigor saiu do meio da igreja, aí virou essa bagunça aí, a igreja está perdendo identidade. Por quê? Porque os líderes abriram mão. Só, irmão, que eu continuo com o mesmo estudo de Malaquias lá. Do mesmo jeito que Deus tratou com os pastores lá de Malaquias, chamando eles de ladrão, porque estavam abusando das finanças, desprezando, não cuidando das ovelhas. Eu continuo em Apocalipse dizendo que Deus vai tratar com os pastores e vai avivar a sua igreja de novo. Deus vai levantar um remanescente de uma ovelha, porque a palavra de Deus em Zacarias, que Deus vai ferir os pastores e vai juntar o seu povo em um rebanho só. Os ensinos de Jesus vão voltar para a atualidade, queira o Senhor ou não. Mas seja debaixo da espada, seja debaixo da fornalha, seja na perseguição, seja na prisão, mas a igreja vai voltar para a genuína adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o sumo pastor está juntando o seu rebanho na face da terra. Não vai pensando, o menino pediu a carta e falou assim, eu vou para a igreja tal, porque lá é uma igreja jovem. Lá de sexta-feira, pastor, acaba o culto 8 horas, o culto é de 7 às 8. 8 horas a gente tem o nosso baile funk gospel. Aqui na Redondeza, tá ali no posto 7. Se quem quiser curtir um baile gospel aí, ó, tem vaga lá, ó. Tem MC lá. Aí eu te pergunto, cadê a diferença? Irmão,
Se Jesus está falando aqui, eu odeio quem segue os nicolaítas, você acha que Jesus está nesse negócio? Eu odeio, né? Hoje está desse jeito. Quem manda em mim sou eu faço que minha cabeça der. A palavra está falando que nós temos que obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, sermos submissos aos líderes, viver uma vida de reverência, uma vida de piedade. Você não manda mais em você. Entrei esse estudo aqui dizendo que você tem um dono. Você tem um dono. Você tem um dono. Jesus pagou um preço pela sua vida, então você deve satisfação. É para Jesus sim, e os mandamentos dele, louvado seja o nome do Senhor. Você não vai fazer o que sua cabeça quer mais não, porque você não é mais direcionado por você. A Bíblia diz que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é um espírito carnudo, não é um espírito mentiroso, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ó, o que Deus botou no meu coração, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu não sei quanto tempo será, mas eu tenho certeza que o tempo que for vai ser servindo ao Senhor. Eu digo para os irmãos, eu não quero ensinar para os irmãos ser crente emotivo, eu não quero ensinar os meus irmãos a ser crente menino, ficar batendo na cara de um, sapateando na cara do outro, não. Eu quero que os irmãos tenham enraizado na palavra de Deus. Quando sentir Deus na vida, glorifique. Quando sentir, não seja uma igreja movida por motivações, não. Seja uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele ainda procura lugares onde a essência é pura, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Nossa igreja não precisa de corinho de fogo para o fogo santo do Senhor cair. Nossa igreja não precisa de trazer pregadores de fama, não precisa. Nós precisamos de verdadeiros adoradores aqui para Deus operar no nosso meio. Aleluia. Chega, a igreja perdeu a identidade por isso. Eu quero ser igual a de fulano. Eu quero ser igual. Eu tenho uma estratégia boa. Eu vou botar um culto aqui. Vou botar aqui um rodeio gospel. Está queimado. Nós não podemos se inspirar no mundo, não, irmão. Moisés, quando ele chamou lá para o desafio faraó, Moisés pegou, lançou o cajado no chão, virou uma cobra. O sinal que Deus deixou para Moisés. Talvez Moisés foi para lá dizendo assim, eu tenho um poder que eles não têm. Moisés falou assim, olha o sinal que Deus me deu. Lançou o cajado no chão, virou a cobra. Faraó olhou para a cara dele e falou assim, grandes coisas. Os meus magos, os meus bruxos fazem também. Joga aí. E eles lançavam os cajados e viravam cobra. Tá vendo que o diabo também faz poder, faz sinais? Por isso que você tem que ter o discernimento espiritual. Mas só que Deus nunca vai ficar para trás do diabo, sempre vai envergonhar o diabo. A Bíblia diz que a serpente de Moisés, o cajado de Moisés virou a serpente, começou a engolir as cobrinhas, aleluia. Eu quero profetizar, eu vou não forçando o texto, mas pela fé que Deus me dá ousadia. Eu não sei qual é as cobrinhas que está querendo te picar aí, mas se você obedecer a Deus, aleluia, a cobra do Senhor Jesus vai lá e come tudo, aí dissipa o mal e te dá vitória, louvado seja Deus. Quando o faraó viu aquilo, e você, Deus está na vida desse camarada aí. Porque hoje, irmão, é um tal de blá blá blá. Estão pegando a Bíblia e estão fazendo livro de salvação, de livro de autoajuda. As mensagens que estão em cima dos púlpitos não temas, a vitória é sua, Deus te chamou para vencer, quem te viu lá embaixo vai te ver lá em cima. Olha, não tem fornalha contra a sua vida. Olha, não tem fogueira. Olha, não tem perseguição. Vai acabar a sua perseguição, tá, irmã Vera? É mentira. Se eu pregar isso para a senhora, eu estou contando mentira para a senhora, eu estou mentindo no púlpito, porque nós vemos aqui que essa igreja estava sofrendo na mão de César, mas o Senhor em hora nenhuma falou assim, eu vou livrar vocês. Persevera, sejam fiéis, eu tenho um propósito. Na vida de vocês. Irmão, se eu fosse um obreiro fujão, você acha que eu estaria hoje aqui, se eu não acreditar no meu chamado, você acha que eu estaria sendo pastor dentro de Dom João Batista? Eu podia ter ido lá para Guarapari, aonde ninguém conhece minha história. A minha história não é uma história só de vitória. A minha história é de derrotas, é de fracassos, é de escândalos. Quantas das vezes eu me desviei do caminho do Senhor? Alguns irmãos devem presenciar. Eu não posso ir bar bebendo,
só com aquela roupa fedendo Fluminense. Mas eu tenho que fugir, não. Eu tenho que ficar aqui porque é aqui que eu tenho que pregar para todo mundo. Do mesmo jeito que Deus me restaurou, me levantou, Ele pode te levantar também. Tem que ser um referencial. Eu confesso para os irmãos aqui, não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha, mas também não tenha orgulho, porque o seu passado é uma pregação para o dia de hoje. Nós estamos na obra de Deus, cada dia mais melhorando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse Nicolaíto falava isso. Eu faço o que a cabeça quiser. Você conhece algum crente no dia de hoje desse jeito? Conhece? Eu faço o que eu quiser. Quem manda em mim sou eu. Eu sou dono do meu próprio nariz. E a Bíblia não recomenda isso, né? Muito bem. Vamos para frente. Esse Nicolau, você pode ver que ele já pegou isso aí porque ele não queria obedecer a doutrina dos apóstolos. Ele queria ser diferente, né? Muito bem. Versículo 16, o conselho do Senhor para toda a igreja. Arrepende-te. Pois quando que ele vai vir? Em breve. Hã? Nós aprendemos aqui domingo na escola dominical que breve é um tempo, né? Em breve. Não tem hora, não tem data, é em breve. Virei a ti. Mais uma vez. Na passada, Deus falou que ia tratar com cada um. Aqui está falando, virei a ti. Não podia falar assim, virei ter com vocês, vou tratar de forma coletiva. Irmão, aqui cada um vai ter que olhar dentro do olho de Jesus. Cada um vai ter que olhar dentro do olho de Jesus, assim, ó. Aquele olho de chama de fogo, assim, irmã Vera, ó. Aquele olhão que olha lá dentro do coração, metaglória, ô Espírito Santo. E ele fala bem assim, eu sei de tudo. Eu sei de tudo. Vinde, bendita de meu Pai, possuir a morada que está preparada para você desde a fundação do mundo. E para outros ele vai olhar dentro do olho e vai dizer assim, eu sei de tudo. Você não foi um crente, você não foi um servo fiel. Eu te dei tanta oportunidade, você não ouviu minha palavra. Partai de mim, para o lago de fogo, para o inferno, preparado para o diabo, seus anjos, seus seguidores. E ali vai ter pranto e ranger de dente. Ai. Imagina, irmão, imagina quantas pessoas descendo ao inferno gritando ai. Que sofrimento. Ai, ai. O fogo eterno. É melhor nós perseverar, não está saindo a palavra não, seguindo. Vale a pena a renúncia. Vale a pena renunciar ao pecado. Esse pecado que te alegra hoje, amanhã vai fazer você chorar, vai fazer você gemer. Por isso que é melhor você se lançar e falar, Senhor, eu estou arrependido, eu estou passando por um processo. Eu tenho um pecado vicioso, Senhor. Eu aprendi lá que o teu sangue purifica de todo pecado. Não me deixa ser pego em flagrante quando o Senhor voltar. Porque Ele vai voltar. E nós precisamos perseverar. O segredo é, a mensagem do Senhor Jesus é, arrepende-te. Morreu. A mensagem que Jesus ensinou para os discípulos foi, por onde vocês passar, digam, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus morre, Jesus é ressurreto, Jesus tem o corpo glorificado, e a mensagem para a igreja de Pérgamo é, arrepende-te, porque eu vou voltar, eu virei contra ti, eu virei até a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Julgamento, segundo eu já ensinei lá na outra igreja, que nós seremos julgados segundo a palavra de Deus. Pelo que você conhece da Bíblia, você vai ser julgado segundo a palavra de Deus, né? Muito bem. Versículo 17. Vamos ler todo mundo junto? 17, para o sono embora?